Olá, esta é a aula número 3 para os alunos que estão interessados em fazer o curso intensivo de Matemática 2022, que visa um aprofundamento nas habilidades da matemática e dá algum tipo de suporte para fazer o vestibulinho da ETEC 2022 e o Enem também, né, o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 também. Tá? Então essa é a terceira aula e nós vamos pegar um tema que não é dos mais difíceis aqui, que é o conhecido como regra de 3 simples. Tá? Então nós temos diversas regras, né? Tem regra de 3 composta, tem a proporcionalidade inversa e tal, e neste caso a gente vai estudar a proporcionalidade direta. O que significa isso? Que quando um número aumenta, o outro também aumenta, quando um número diminui, o outro também diminui. Então, o tipo de regra de 3 mais aplicável, assim vamos dizer, a situações, problemas reais, é a chamada regra de 3 simples, e aí nós vamos dar uma relembrada no tema regra de 3. Eu trouxe um exemplo aqui para dar uma relembrada com vocês, e depois a gente vai fazer 3 questões, uma da ETEC e 2 do Enem, envolvendo este tema em diversos contextos, tá? Então eu preparei aqui, pessoal, um exemplo bem simples assim para a gente poder dar uma relembrada, mas caso você não tenha se apropriado, né, tenha ficado com alguma dúvida, você pode consultar algumas videoaulas, tem algumas aqui no canal também, falando sobre a regra de 3, ou de algum canal de matemática da sua preferência, porque lembrando aqui, não é um tema que a gente está fazendo aqui, né, de estudar matemática básica, e sim aplicar os conceitos da matemática para resolver algumas questões aí do Enem e da ETEC, tá? Então, se tiver alguma dúvida, se precisar de mais conhecimento, tente se apropriar para poder ficar mais fácil aí de entender os temas. Uma moto tem autonomia de 20 quilômetros por litro de gasolina. Em uma viagem, essa moto percorreu 350 km. Considerando que o valor da gasolina, que o litro da gasolina, né, o valor da gasolina em litros é de R$7, qual foi o valor gasto nesta viagem? Bom, tem algumas outras maneiras de se fazer, tá, esse exercício. Nós vamos fazer utilizando o tema regra de 3, tá? Mas obviamente que daria para fazer usando matemática simples. Se você pegar, por exemplo, o 350 e dividir por 20, vai dar o número de litros, e esse litros, você multiplicando por 7, você consegue resolver o exercício, tá? Mas esse exercício foi pensado para relembrar o conceito da regra de 3. Então, o que acontece? 20 km por litro significa que a cada 20 quilômetros, essa moto gasta 1 litro de combustível, certo? Ele pediu para a gente calcular o preço para uma viagem de 350, então nós vamos colocar aqui o 350, isso vai dar uma quantidade X de litros, tá? Já vou simplificar um zero aqui, que aí fica mais fácil de resolver, sempre dá uma olhadinha nas colunas para ver se tem alguma informação que você consiga consultar. Tá? Cancelar, perdão. Então aqui a gente multiplica cruzado, então vai ficar 2 vezes x é igual a 2x, certo? Igual a 35 vezes 1, que é o 35. Então aí o que a gente vai fazer? Para calcular o valor x aqui, que é a quantidade de litros, a gente vai pegar esse 35 e vai dividir ele por 2. 35 dividido por 2 costuma dar 17,5 litros, tá? Então, essa máquina, essa moto, ela gasta 17 litros e meio para percorrer essa distância de 350 quilômetros. Como quer saber o preço? Então, vou fazer a conta aqui, né? 17,5 vezes 7, tá?
E fazendo aqui o valor, a gente já consegue calcular o preço. Então, 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 7 dá 49, com 3 é igual a 52, vai 5. 7 vezes 1 dá 5, dá 7, com 5 que subiu, é igual a 12. Contando aqui a casa, isso vai dar 122,5, ou seja, o preço desta viagem, né, o valor gasto com combustível, vai ser 122,50, tá bom? Então esse é o exercício que eu montei para dar uma retomada. Em algumas aulas eu vou retomar os temas aí para vocês poderem se apropriar melhor. E aí, esse tema de hoje, regra de 3 simples, tá? Que é a proporcionalidade direta, cujo um aumenta, o outro aumenta, um diminui, o outro também diminui. E lembrando que a regra de 3, ela relaciona duas grandezas para poder calcular um quarto valor, né? Então, tenho 3 valores, porque a gente chama de regra de 3, aí tem um valor desconhecido que a gente precisa calcular, certo? Bom, questão do Enem questão da ETEC de 2019, que tem a ver com esse tema. Obviamente tem outras maneiras de fazer, é só uma sugestão de como resolver por regra de 3, tá? Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer a sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Tá? Então, essa é a velocidade que tem o documento, e lembrando que é um documento por vez que essa fragmentadora faz. Tá? Sendo assim, para que o documento aí está aqui, 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tenha o comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo. Então, quer saber o tempo mínimo gasto para realizar a completa fragmentação desse documento aí está lá as alternativas. Então, bastante atenção nesse exercício da ETEC, porque a velocidade da máquina, da fragmentadora, foi dada em 3 metros por minuto. A folha foi dada em centímetros, então a gente precisa ajeitar aí para trabalhar tudo com a mesma unidade de medida. E o tempo que foi dado em minuto, a velocidade dela em minuto. Nas alternativas tem as informações em minutos e segundos, tá? Então, como a gente está fazendo nos outros exercícios, eu vou montar uma parte, aí vocês tentam finalizar o exercício. Afinal, serão vocês que serão testados nesses vestibulares, então precisa estar atento a esses detalhes aí, tá bom? Eu vou aqui fazer o seguinte: primeiro, a gente vai calcular qual é o comprimento desse documento, as 25 folhas, cada uma com 30 centímetros. Como que a gente vai fazer isso? Basta pegar as 25 folhas vezes 30 centímetros, que é o 30 centímetros de uma folha. Esse comprimento vai dar em centímetros, tá? Eu vou colocar o 25 primeiro, porque o número terminando com 0 fica mais fácil da gente fazer a multiplicação. Então, aí vai ficar 0 vezes 25, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, aí vai ficar 3 vezes 5 dá 15, vai 1. E 3 vezes 2 dá 6, com o que subiu, vai ser igual a 7. Significa que este documento ele tem 750 centímetros, tá? Como a velocidade da máquina foi dada em metros, eu já vou converter esse valor aqui para metros, vai ficar mais fácil. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 750 centímetros vai ser o quê? 7,5 metros. Esse é o tamanho do documento, tá ok? Dito isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a conversão aí para poder calcular o tempo. Então foi dito o seguinte, que a máquina ela tem o quê? Ela tem 3 metros, ela fragmenta 3 metros de documento a cada minuto, ou seja, por 1 minuto.
e aí nós precisamos calcular o tempo de 7 metros e meio, quanto tempo dá. Isso é um tempo x aí, tá? Então aí é só aplicar o mesmo conceito que vocês relembraram e aí vocês vão calcular o tempo em minutos. Lembrando novamente que a alternativa a gente tem os valores de tempo, né? As alternativas estão separadas em minutos e segundos, tá? Então toma cuidado aí para não colocar o valor errado. Bom, exercício 2 aí é um tema que geralmente se aprende na geografia, mas nas questões do Enem de matemática costuma cobrar esses temas também na prova de matemática. Então aí eu vou dar uma relembrada com vocês aí, caso vocês não saibam, que é o tema da escala, tá? E aí a gente vai fazer a questão do Enem 2019. Em um trabalho escolar, o aluno fez a planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500. O que significa isso? Que a cada centímetro no desenho, isso corresponde a 500 centímetros na vida real, tá? Mas depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Sendo que as quadras possuem a mesma medida, conforme a figura. Então tá aí mais ou menos o desenho. Tem as quadras que ele falou, que mede 20 centímetros por 8, tá? Isso, obviamente, não é o desenho, a medida real, tá? De acordo com a escala. Cada centímetro desse corresponde a 500 na vida real. E aí nós temos uma rua, no cruzamento mais ou menos no meio aí da planta, tá? E aí tem 9 centímetros da altura da ponte e o comprimento dessa ponte não foi informado aqui, né? Então essa informação aqui é desconhecida. E aí a gente vai ler para ver o que ele pede aí para a gente fazer. Bom, diz o seguinte aí, continuando o texto. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. Obviamente que esses 73 metros não é a medida do desenho, e sim a medida real desta ponte, ou seja, o comprimento dela é real, tá? E aí o que ele pede para a gente fazer? O valor a ser colocado na planta em centímetros, certo? Então, o valor em centímetros, ou seja, obedecendo a escala de 1 para 500, qual vai ser a medida que a gente vai colocar nesse desenho em centímetros para que corresponda a 73 metros do objeto real. Então, referente ao comprimento da ponte, deve ser, então tá lá as alternativas, vamos colocar aqui uma parte, eu coloquei esse item aqui, entendendo a escala, para vocês poderem tirar dúvida caso tenha. Então, foi informado o seguinte, ó, para cada centímetro no desenho corresponde a 500 na vida real, tá? Esse tema geralmente estuda em mapas e tal, tem bastante interessante essa ideia também, para calcular distâncias e tal, esse tipo de coisa, né, de mapas para a vida real. Bom, isso implica dizer o seguinte, que 1 centímetro no desenho, que a escala que foi usada lá no desenho da planta está em centímetros, corresponde a 500 centímetros na vida real. Como o comprimento da ponte já foi dado em metros, então eu já vou converter esse 500 centímetros para metros. Ou seja, 500 centímetros é igual a quantos metros? É igual a 5 metros. A conversão aqui é fácil de fazer, porque lembrando que 1 metro é igual a 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Bom, aí agora ficou fácil, agora é só montar, obedecendo essa escala, né, que é 1 centímetro é igual a 5 metros, certo? 73 metros, que é o comprimento da ponte, corresponde a x centímetros, tá? E aí o que tem que fazer? Usando a regra de 3, calcular qual é o comprimento da ponte em centímetros. E aí, caso você tenha alguma dificuldade de fazer divisão que dê números não inteiros, números com vírgula, dá uma estudadinha aí, porque vai chegar uma parte que você vai ter que fazer aí. Repara que as alternativas, algumas têm os números com vírgula, então precisa
está por dentro dessas habilidades para poder responder esta questão aqui, tá bom? Seguindo aqui o baile aqui da matemática, vamos lá. Enem 2021. No rótulo de uma lata com 350 ml de refrigerante, é possível descobrir o valor energético, e esse valor energético corresponde a 85 cacau, ou seja, quilocalorias, tá? E aí, geralmente, essas tabelas nutricionais, que é obrigatório por lei ter nos produtos, eles informam uma porção desse produto, ou uma parte do consumo, e aí tem lá o sódio que esse produto tem as calorias, tem, no caso aqui, o valor energético e tal, esse tipo de coisa, certo? Então, aí numa lata de 350 ml, que é aquela lata de refrigerante mais comum, né? Você tem 200 ml, que é o valor que ele falou, o valor energético de 85 quilocalorias, tá? Por recomendação de um nutricionista, um paciente consumia em sua dieta 2.800 quilocalorias por dia. Mudou o hábito de consumir 2 latas de refrigerante por dia para consumir 2 latas de suco. Olha aí, então ele deu uma mudada, né? Mudou os hábitos, mudou um pouco a sua dieta aí, as latas de suco, cujo rótulo indicava que o valor energético é de 25 quilocalorias por lata. Então, o que aconteceu aí? Ele reduziu bastante, né, o consumo aí de quilocalorias, o cacau, certo? Bom, continuando aí, em relação à sua dieta original, o consumo energético diário diminuiu, certo? A gente percebeu que diminuiu em porcentagem. Então ele quer saber o valor em porcentagem. O valor mais próximo, outra coisa importante também aqui, porque alguns cálculos, quando eu for fazer aqui, propor a solução, eu não vou fazer todos os cálculos, porque trabalhar com valores com vírgula é um pouquinho difícil, então eu vou deixar uma parte do valor, porque ele já falou aí que mesmo que você siga todos os valores, a risca e tal, a gente vai encontrar um valor próximo. Então, significa que tem um arredondamento na questão, nas alternativas, obviamente, né? E aí a gente não vai utilizar todos esses valores porque não há necessidade. Aí fica até um pouquinho mais fácil de fazer o exercício. Bom, vamos lá então aqui. É o seguinte, ele diz que 350 ml de refrigerante, certo? E ele tinha o hábito de consumir 2 latas. Então, o valor aqui vai ser dobrado. Então, vai ser 700 ml de refrigerante, tá? E aí foi dito o seguinte, que para cada 200 ml de refrigerante, a gente tem um valor energético lá, que é 85 quilocalorias, tá? E aí a gente vai calcular para os 700 ml que ele consumia, quantas quilocalorias isso representa. Lembrando que aqui já dá para simplificar algumas coisas, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes x, certo? Que é 2x, igual a 85 vezes 7. Fazendo aqui 85 vezes 7, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai fazer 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 8 dá 56. Com o 3 que subiu, vai ser 59, tá? E aí, para calcular esse valor aí das quilocalorias, nós vamos ter que fazer o 595 dividido por 2. Então, já vou dividir aqui por 2. E aí, nessa parte aqui, eu não vou fazer a divisão inteira, porque como tem arredondamento, então eu vou deixar alguma parte sem fazer. Então, aqui vai dar 2, sobra 1, vai ser o 19. Aqui vai ser o 9, né, que dá 18, sobra 1 também.
e aí o 15 vai ser 7, sobra 1. Vou parar por aqui. Então dá aproximadamente aí o consumo das latas de refrigerante 297 quilocalorias, tá bom? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a redução, porque ele consumia aquela quantidade de valor energético e agora ele consome menos. Quanto que ele vai reduzir aí? Ele vai consumir 2 sucos, então cada suco tem 25 quilocalorias, tá? É bem menor, né, o valor energético, e aí a gente vai multiplicar esse resultado por 2, vai ser igual a 50 quilocalorias, tá bom? Como ele vai reduzir esse valor, então eu vou pegar aquele 297 quilocalorias e vou subtrair este 50 quilocalorias, que foi a redução que ele fez aí com a mudança de hábito. Isso vai corresponder a quanto? Dá até para fazer de cabeça aí, né? Na 247 quilocalorias, tá? Então ele reduziu 50 quilocalorias da sua dieta. E aí o que quer que a gente calcule? Quer que calcule essa redução percentual, tá? Então a gente vai usar a referência que deu lá, que foi 2.800 quilocalorias, tá? Isto é o total do consumo de calorias que ele deveria ter num dia, ou seja, 100% dessas calorias, né? Esse é um valor percentual. E aí nós temos o 247 quilocalorias, tá? Isso corresponde a um valor X em porcentagem. Lembrando que o valor que calcular aí, por mais que você se aplique aí na matemática, não vai ser um valor exato, tá? Porque foi bem claro lá no começo do texto que vai ser o valor mais próximo. Tudo bem? Bom, então é isso para a aula de hoje, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar sempre as postagens, né? Não vai ter um horário certo para fazer as postagens, porque a rotina é bem complicada e tal. E aí, se inscrevendo no canal, você sempre está acompanhando quando tiver vídeos novos, postagens novas, e aí você consegue acompanhar os temas sem perder nenhuma aula, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo caso você tenha gostado da aula, compartilhar, né, que aí vai ajudando a outras pessoas a terem acesso aos conteúdos, tá bom? Por hoje é só, a gente se vê numa próxima aula. Até!